E aí, gente, queria trazer uma mensagem aqui da parte de Deus para vocês. Uma reflexão agora, mais de 1 hora da manhã. Eu me senti assim muito tocado para trazer essa mensagem. Que mensagem é essa? Sobre a fé e sobre a dúvida. Assim como há dois lados antagônicos em quase tudo, né? Ou seja, a cara, a coroa, a luz, as trevas, o bem e o mal, a direita e a esquerda. Com a fé não podia ser diferente, há também a fé e a dúvida. E assim como a fé, ela tem poder de ressuscitar o morto, a dúvida ela tem poder de matar o vivo. Então vocês nunca esqueçam disso. A fé tem poder de ressuscitar, de curar, de transformar. E a dúvida tem poder de matar, de destruir, de acabar. E fazendo aqui uma analogia sobre o que Jesus disse, né, sobre o poder que ele nos deu de expulsar o mal. E muitas vezes nós não sabemos como funciona esse poder. Nós somos um corpo, eu sou um corpo onde há o Espírito de Deus, o fôlego de Deus que me dá a vida. Se Deus tirar esse Espírito, se Deus tirar o Espírito dele dentro de mim, vai ficar um corpo. O Espírito saiu, mas o corpo fica ali alguns momentos. O corpo fica 1 ano, 2, 3, 10 anos até passar por um processo de decomposição e esse corpo vai sumir lá depois. Mas o espírito já tinha saído há muito tempo. Né? Se dependendo do processo, se for incinerado, eu não sei, se for enterrado, vai demorar um pouco. Né? Até mesmo se for incinerado, a cinza vai ficar ali algum tempo. Mas geralmente a regra não é incinerar, a regra é o corpo se decompor e voltar ao pó. E nesse processo, depois que o espírito sai, o espírito de Deus, o fôlego de vida sai, até ele voltar ao pó, naquele processo de decomposição, ele demora tempo. E como Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós temos forma, nós temos a aparência. Só que Satanás, ele também trabalha para imitar Deus. E o que é que ele faz? Ele pega um corpo, um câncer, uma doença, um problema e coloca um espírito para trabalhar ali, para dar vida àquele problema, para dar vida àquela doença. Esses espíritos não são chamados espíritos de Deus, fôlego de vida, são chamados demônios, espírito maligno. E da mesma forma que nós temos um corpo e o Espírito de Deus nos dá vida, o Satanás ele pega um corpo chamado doença, vírus, bactéria, coloca um demônio ali e dá vida àquilo ali. Porém, Jesus disse que quando você dá ordem no nome dele, aquele espírito tem que sair. Porque o nome de Jesus há poder. Olha que maravilha. O espírito, o demônio, o Satanás, ele não pode ficar quando você dá ordem para ele sair daquele corpo em nome de Jesus. É tanto que há várias passagens, né, que o nome de Jesus foi usado, claro, por uma pessoa que tem autoridade de Deus. Você vê que quando uma pessoa que via lá Paulo expulsando os demônios, ele foi expulsar, os demônios falaram assim para ele: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora você quem é? Você não tem autoridade. Então, quando a pessoa tem autoridade por Deus, que expulsa o espírito maligno em nome de Jesus, o espírito maligno sai. Só que ainda tem o corpo. E aí que mora o problema. Como eu disse no início, a fé ela ressuscita o morto, mas a dúvida mata o vivo. E como eu disse no processo também da decomposição, ele demora um tempo. Então, mesmo o espírito que dava vida àquela doença, aquele câncer, aquele problema, aquela dificuldade, aquele vício, aquela dívida, assim como aquele espírito dava vida, assim como ele saiu, ele também deixou um corpo ali. E o corpo ele demora para sair. E veja bem, quando você vê um morto ali, alguém que morreu, que Deus recolheu ali o fôlego de vida, o espírito de vida, o que é que acontece com aquele corpo? Ele não some imediatamente. Ele primeiro cresce, ele incha. Então ele incha, depois vai murchando, murchando, secando até se decompor. E com o problema, o câncer, a doença, o que seja, quando você dá ordem em nome de Jesus, que o espírito sai, aquele caroço, um exemplo, ele cresce. Cresce por quê? Porque ele perdeu o espírito que dava vida a ele. Então ele vai ter que inchar para depois murchar, para depois se decompor e sair ali de onde ele está, sumir de onde ele está.
Só que nesse processo de decomposição, que às vezes ele cresce, ele pode gerar um incômodo maior do que antes. É comum você orar por uma pessoa e ela dizer assim, parece que depois da oração foi pior. Por quê? Porque o problema cresceu, o espírito saiu, o corpo ficou lá, ele passou a inchar, passou a crescer um pouco para poder se decompor. E aí nesse momento é um momento crucial de você receber a cura, a resposta ou não. Por quê? Porque se ele inchou e você disse parece que ficou pior, você confessou com a sua boca que o problema não foi solucionado, que Deus, o nome de Jesus, não teve poder para solucionar. E é aí que entra o perigo, é aí que a desgraça está feita. Porque você confessou e Jesus disse, pelas tuas palavras você vai ser salvo, quer dizer, livre dos problemas, né? E pelas suas palavras você também vai ser condenado. Então, nesse processo de decomposição, onde há ali um crescimento do corpo, mas sem o espírito, as suas palavras, as suas confissões vão ter, como é que eu posso dizer, vai determinar, na verdade, tudo aquilo que você confessou. Então, se você tem passado por um problema e você fazia dessa forma, não faça mais. Passe a confessar, se agarre na palavra, se agarre no nome de Jesus, porque é aí que vai morar, vai estar a sua vitória. Então, assim como a fé teve o poder, tem o poder de curar, de ressuscitar o vivo, de trazer prosperidade, de trazer refrigério, de trazer a materialização dos seus desejos, a dúvida também tem o poder de acabar com tudo, de destruir tudo. E é tanto que quando você confessa a derrota, você fica pior, porque a Bíblia diz que o espírito sai, mas se ele voltar e achar tudo bonitinho lá limpo, ele volta e traz mais 7 e fica pior. Então, a partir de hoje, comece a confessar a vitória, independente dos sinais, independente do grau de dificuldade, de adversidade. Se você orou no nome de Jesus, se você determinou e parece assim que o problema aumentou, você confesse vitória. Não confesse derrota não. Não fique desesperado, não fique angustiado, não fique confessando. Faça como Jesus. Ele era como uma ovelha indo para um matadouro, mas ele não abriu a boca. Então abrir a boca é onde mora a vitória ou a desgraça. Então que Deus abençoe vocês através dessa palavra. E lembre-se, atribua tudo a Deus. Nós como, vou falar assim, pregadores da palavra de Deus, nós não temos glória nenhuma. Nós somos como aquela estrela que levou os pastores, os magos até Jesus lá na manjedoura. E depois que ela apontou o caminho, que as pessoas chegaram até Jesus, aquela estrela sumiu. Quer dizer, ela não teve glória, não teve fama, não teve nada. E assim nós devemos ser. Só que muita gente quer ser adorada, quer ser idolatrada, quer ter brilho mais do que o próprio Jesus. Então não vamos dar glória a homem, não vamos dar glória a ninguém, só glória a Deus, porque ele não aceita dividir a glória dele com ninguém. Deus abençoe vocês, tudo de bom.